Olá, é com grande satisfação que apresento o trabalho no Congresso Nacional de Ensino de Ciências. O tema que será abordado hoje é a epistemologia de Stephen e Tolkien e sua contribuição para o desenvolvimento científico. Este trabalho é apresentado pela discente Neumara Gomes de Lima, que cursa o curso de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática na Universidade Federal em Mato Grosso. Para começarmos a nossa discussão, precisamos primeiro entender os desafios que Tolkien se propôs a resolver no campo da filosofia da ciência. A epistemologia, como sabemos, é o estudo de como o conhecimento é construído e validado. Por muito tempo, modelos tradicionais, como os de Popper e Kuhn, focam em aspectos lógicos ou em grandes revolução para explicar o processo científico. No entanto, Tolkien argumenta que a ciência não é um sistema estático de verdades, mas uma atividade humana dinâmica e contextual. Ele questiona a ideia de que a racionalidade científica possa ser reduzida a regras lógicas e universais e atemporais. A pergunta central que nos guia é: como a ciência realmente avança e como justificamos nossas alegações no dia a dia de pesquisa e do ensino? E a resposta que Tolkien nos leva é uma analogia poderosa. E essa analogia é um modelo evolutivo da ciência. Tolkien propõe que o progresso científico é análogo. A evolução biológica, ele vê a ciência como uma população histórica de conceitos e teorias. O avanço ocorre em processo da variação e seleção. O surgimento de novos conceitos é a variação, similar à manutenção genética. A seleção é feita pela comunidade científica, que através da argumentação e da prática perpetua os conceitos mais eficientes e adaptados aos problemas que precisam ser resolvidos. Portanto, a validade de um conceito não é determinada por sua perfeição lógica, mas por sua capacidade de resolver problemas e se adaptar ao contexto. O que Tolkien chama de racionalidade prática. Essa visão evolutiva nos força a abandonar a busca por uma racionalidade única e universal. A crítica de Tolkien ao formalismo é clara: a racionalidade não é um molde único. Ele defende que a força e os critérios da validade é um argumento que varia entre os diferentes campos de argumentações. O que é um argumento forte na física pode não ser no direito ou na ética. Cada campo tem suas próprias regras. E, além disso, ele vê os conceitos científicos como micro-instituições, ferramentas sociais e práticas que se adaptam e mudam conforme a necessidade do campo. Em suma, a racionalidade é contextual. Para entender a ciência, precisamos olhar como a prática real dos cientistas. E para analisar essa prática, Tolkien nos oferece uma ferramenta fundamental: o seu modelo de argumentação. O modelo de argumentação de Tolkien, ou MET, é o cerne de sua contribuição. Ela revela a estrutura profunda da justificação racional. O modelo desmembra o argumento em 6 componentes, mostrando que a argumentação não é linear, mas sim uma rede complexa de relações. É importante notar que o MET descreve como as pessoas realmente argumentam, com foco na prática, e não apenas como deveriam idealmente argumentar. Essa ferramenta é essencial para a análise e construção de alegações científicas, em qualquer nível de ensino. Vamos detalhar cada um desses componentes. Começamos pelos pilares de qualquer argumento: os dados e as conclusões.
Toda alegação científica que se chamada de conclusão deve ser fundamentada em dados. Os dados são evidências e os fatos observáveis ou informações que servem de base para a nossa afirmação. No exemplo clássico, se os dados são o céu está nublado nesta região, a conclusão deve ser vai chover. A ciência começa com a observação e a formulação de uma alegação. Mas o que nos permite fazer essa ponte entre o céu nublado e a chuva? É o que chamamos de garantia. Podemos ver agora que a garantia é o apoio, que são a ponte de legitimidade do argumento. A garantia é a regra, o princípio ou a lei que autoriza a passagem dos dados para a conclusão. E a justificativa geral. No nosso exemplo, a garantia seria: sempre que o céu está nublado, costuma chover nesta região. A garantia, por sua vez, precisa ser sustentada. E aí que o apoio é a fundamentação teórica ou empírica que sustenta a garantia, que seria: estudos meteorológicos mostram alta correlação entre a nebulosidade e a precipitação local. Juntos, a garantia e apoio fornecem a legitimidade e a força do argumento. No entanto, a ciência raramente é absoluta. Por isso, precisamos de componentes que reconheçam os limites e as exceções ao qualificador e à refutação. O qualificador indica força ou grau de certeza da conclusão. Usamos termos como provavelmente, certamente ou possivelmente. Ele reflete a natureza probabilística do conhecimento científico. A refutação são as condições sob as quais a garantia não é válida ou a conclusão é falsa, por exemplo. Mesmo que o vento mude a direção das nuvens, a menos que o vento mude a direção das nuvens. A inclusão desses dois componentes é a grande sacada epistemológica de Tome. Ele mostra a racionalidade científica que exige o conhecimento dos limites das exceções. A ciência não oferece certeza absoluta, mas alegações justificadas com graus de variáveis de confiança. Compreendendo o modelo, podemos agora analisar a contribuição mais ampla de Tome para o desenvolvimento científico. A epistemologia de Tome tem 3 grandes contribuições. O primeiro é o conhecimento da história. Ele valoriza o contexto histórico e social na formação dos conceitos, mostrando que a ciência não é atemporal. Segundo o foco na prática, ele desloca o foco da lógica abstrata para a prática argumentativa real do cientista. A ciência é o que os cientistas fazem, não apenas o que dizem fazer. Terceiro, a legitimação da mudança. Ele explica a transformação dos conceitos como um processo racional de adaptação e seleção, e não como uma anomalia ou crise como em outros modelos. Contudo, Tome oferece uma compreensão da ciência que é simultaneamente racional e humana, lógica e prática, universal e contextual. Mas qual é o impacto disso para nós educadores? As implementações para o ensino de ciências são profundas. Em primeiro lugar, o ensino deve ser um espaço para a ciência como argumentação. O professor deve promover debate justificando as ideias e usando o método como ferramenta de análise. E, em segundo lugar, a desmitificação da ciência. Devemos apresentar a ciência como uma atividade humana, sujeita a incertezas e revisões, e não como um corpo de verdade absoluta.
E, finalmente, a gente mostrar o desenvolvimento do pensamento crítico. Para capacitarmos os alunos a avaliar a força das evidências e coerência da justificativa em qualquer contexto, formando um cidadão científico e letrado. Em conclusão, a epistemologia de Stephen Tolman nos deixa 3 legados principais. O primeiro, que é o modelo entregador, ele é uma lógica à prática e ao contexto, reconhecendo a argumentação científica e sempre situada. O processo de justificação, ele nos convida a ensinar a ciência como um processo de justificação e evolução conceitual, onde as alegações são provisórias e revisáveis. E em terceiro, a argumentação como ferramenta. O MET é uma ferramenta prática e acessível para analisar, constituir e avaliar argumentos científicos em sala de aula. E a epistemologia de Stephen Tolman oferece uma base robusta para a formação de cidadãos cientificamente letrados, capazes de compreender, avaliar e participar dos debates científicos contemporâneos. E agradeço a todos pela presença e atenção.